Alisson, então vamos orar por ele e agradecer por ele ter retornado à casa, né? Que fez uma viagem longa, e dia 22 a nossa amada Jocélia também vai viajar, vai ficar aí uns 45 dias. Pode ser, e aí? Tudo bem? Tudo bem. Estou um pouco mais morena aqui, mas está tudo bem. Agora o que menos importa. Até o dia 25, tá? Vou terminar um pouquinho antes. Santíssimo Deus, eterno Pai, usa grandemente o teu servo que irá ministrar tua palavra hoje. Usa como instrumento em tuas mãos. Visita o teu lar neste momento, Senhor. Venha abençoar, venha repreender todo mal, toda contenda, confusão. Entregamos a ele e a tua família em tuas mãos, porque o Senhor Deus te cuida e faz o impossível nas nossas vidas. Venha abençoar em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Bendito Pai, seja Deus, tu és tremendo, Senhor. E glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Quero louvar a Deus nesta noite por tudo quanto o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Eu quero louvar a Deus pela vida da igreja aqui no Jardim Somara e louvar a Deus pela vida dos irmãos que estiveram orando por mim aí nesse período em que eu estive viajando. Glória a Deus. Então, esse período aí que eu estive viajando, só fiquei devendo uma agenda só que eu não fui atender porque marcou muito em cima da hora, acabou não dando certo. Mas eu estive nesse período aí louvando a Deus, né? Passeei, mas também estive cultuando, né? Pregando a palavra de Deus. Fui em vários lugares ministrar a palavra de Deus e foi uma bênção. Glória a Deus. Então, percebi, né, nesses dias que a igreja, ela não necessita de movimento. Eu percebi que a igreja, ela precisa do ensinamento da palavra de Deus. E com o ensinamento da palavra de Deus, aí sim pode vir o movimento, o avivamento. Mas eu percebi, irmãos, que há uma carência do povo em ouvir a palavra de Deus. Eu gostaria de ler com os irmãos nessa noite, livro do Gênesis. Dá para baixar um pouquinho mais? Só um pouquinho a coisa? Bem um pouquinho mais. Aí. Glória a Deus. Deus abençoe. Livro do Gênesis, capítulo de número 4. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus. E conheceu Adão a Eva, a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem, e deu à luz mais ao seu filho, ao seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelha, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, depois de uns tempos, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos
e da sua gordura, e agradou o Senhor de Abel e da sua oferta. Mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se Caim fortemente e descaiu o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem procederes, não é certo que serás aceito. Se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Amém, irmãos? Está aqui estes versículos da palavra de Deus, lido nesta noite. Eu tive o privilégio, irmãos, de participar de uma festa do tempo, 52 anos fez o tempo, e eu cantei no grupo das crianças dessa igreja. Os irmãos acreditam, a igreja tem 52 anos, e a minha tia tem 50 anos que congrega lá. 50 anos tem a irmã Maria Ferreira, que congrega naquela igreja. Quando eu dei uma oportunidade para ela, foi festa do tempo de oração, ela falou que ela tinha já 51 anos, nós irmãos riam, e ela levava a gente pequeno para a igreja, para congregar lá, e pude participar lá da festa do tempo, do ciclo de oração, e foi uma bênção. Então o pastor ficou meio sem entender, me chamou para ir para o culto, mas tinha muito obreiro lá no campo, lá, e eu não fui. Depois no final ele ficou meio chateado porque eu não fui, e eu digo: pastor, desculpa, mas festa do campo aí, tem muitos obreiros, esse irmão vai chegando, vai todo mundo quer ir. Para mim, me deixou aqui, ele ficou meio chateado comigo, mas no final ele acabou entendendo, né? Ele disse: então você dirige 2 igrejas, então você está com uma dívida comigo, então quinta-feira você vai em tal lugar e vai pregar lá. E fui com ele, e foi uma bênção. Irmãos, o texto que nós lemos nesta noite, o texto do livro do Gênesis, e o livro do Gênesis, ele é um livro importante, porque quando nas escolas nós aprendemos que o homem descendeu do macaco, nós descobrimos no livro do Gênesis que o homem, o ser humano, ele foi criado por Deus. Então, como toda a Bíblia, como toda a palavra de Deus, o livro do Gênesis, ele é um livro muito importante. Então, assim como de onde nós viemos, e pela Bíblia nós sabemos para onde vai o ser humano, nós descobrimos a origem da humanidade no livro do Gênesis, mas também descobrimos de que forma entrou o pecado no mundo. E também podemos aprender de que maneira surgiu a nação de Israel, que também está contida no livro do Gênesis, a partir do patriarca Jacó. Então o livro do Gênesis, ele é um livro muito importante. Ele narra a história da humanidade,
narra a queda do homem, narra a formação do povo de Israel, mas também no livro do Gênesis está narrado uma das maiores promessas da Bíblia, que é Gênesis capítulo 3, versículo de número 15, que diz que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, observe que há muitos ensinos que nós podemos extrair do livro do Gênesis. E aqui, irmã Juscelia, está registrado o primeiro homicídio da história da humanidade. E é tão importante, antes de entrarmos aqui para discorrermos os versículos, que Deus, ele, de maneira nenhuma, ele aprova a violência. Deus, ele não aprova o assassinato. Deus não aprova o homicídio. É tanto que quando o Caim, ele parte, ele pergunta para Deus se todos que encontrassem iriam lhe matar, não é? Todos que encontrassem iriam se vingar dele pelo que ele havia feito. Deus, ele coloca um sinal em Caim para que aqueles que encontrassem Caim não matassem. Então era Deus preservando a vida, era Deus dando o valor à vida. Por quê? Porque a vida, ela é um dom de Deus. A vida, ela é uma dádiva de Deus. Às vezes nós vivemos 50 anos, 60 anos, não é? E quando chega o tempo de partida, nós não entendemos. Mas se chegamos a determinado ponto, porque Deus permitiu. E é tudo bênção da parte dele. É ele quem dá o fôlego de vida. E quando chegar o tempo de partir, a única coisa que deve fazer é estar preparado e agradecer a Deus por ter passado nesta terra e vivido até o dia em que ele permitir. Aleluia, Deus. E aqui, irmãos, observem que o versículo 4 diz assim: conheceu Adão a Eva, a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E aí eu queria pensar com os irmãos, é culto de ensino. E a Bíblia, ela dá direito de pensar. A Bíblia dá direito à conjectura, mas a Bíblia não dá o direito de distorcer o que está escrito. As pessoas dizem que cada um tem uma interpretação da Bíblia, não é? Cada um vê a Bíblia de maneira diferente, mas você não pode distorcer a Bíblia. Então, eu gostaria de pensar com os irmãos nesta noite, quando a Bíblia diz que Eva deu à luz a Caim e disse: alcancei do Senhor um homem. E aí o que é que eu queria pensar com os irmãos? Será que quando ela usa essa expressão, ela já tinha tido uma filha mulher? Os irmãos acham, tinha ou não tinha? Dá um entender de que ela teve uma mulher e agora deu um homem. Deu um homem. Isso. E aqui, irmãos, está aquela confusão com quem casou Caim após matar o Abel e fugir. Então, quando você lê a Bíblia, por isso que eu disse que a Bíblia, ela dá o direito da conjectura, mas ela não dá o direito de você distorcer. A conjectura é você pensar. Então, se ela diz que você
nessa minha viagem, eu disse para os irmãos que nós temos um entendimento distorcido do que é o revestimento de poder. Observe que quando houve o derramamento do Espírito ou a promessa, Jesus disse que era para ser testemunha. E quando o profeta Isaías profetizou, ele disse que o Espírito do Senhor está sobre mim, uma profecia que ia se cumprir na vida de Jesus. E quando Jesus tomou o livro da lei, ele disse: eis que o Espírito de Deus está sobre mim, e ele disse que era para pregar liberdade aos cativos, não era? Pôr em liberdade aqueles que estavam presos. Então, quando Deus ele dá um dom, que descobrimos que temos um dom, de repente a irmã Maria tem um dom para visitar alguém que está enfermo. Sim. Ou acompanhar alguém para ir ao hospital. De repente a irmã Francisca tem um dom para orar, interceder pela igreja, interceder pela família. Tudo isso é um dom de Deus. E quando nós descobrimos este dom que Deus nos deu, precisamos colocar ele em prática. E aqui, um foi pastor de ovelha e o outro nasceu com dom de lavrador. E no versículo de número 3, observe que aconteceu depois de uns tempos que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E aqui, irmãos, o texto você pode ler, não vai aparecer que aqui tinha um altar, ou que era um culto a Deus. O que nós entendemos aqui que era um ato de gratidão, era um ato de louvor a Deus. Mas aqui também aprendemos uma forma de cultuar a Deus, de ser grato a Deus. E aqui o Caim ele traz uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe 2 primogênitos de suas ovelhas e da sua gordura. E o Senhor agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se Caim fortemente e descaiu o céu. E aí, quando eu digo para os irmãos que o crente ele tem a mente de Cristo, ele tem a mente pensante, observe que primeira coisa que Deus atentou aqui não foi para a oferta. O que está registrado no texto, que Deus ele atentou para a oferta de Abel, não foi porque foi uma oferta de animal que houve sacrifício, ou rejeitou a de Caim.
a gente entender. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta, então vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua. Então observe que o ato, o coração perdoador, o coração de reconciliar, ele vem antes da oferta. Então observe que a oferta ela tem um valor monetário. Vou usar essa expressão. Ela serve para a manutenção da obra de Deus. Mas se o coração não estiver voltado para Deus, a oferta ela tem um valor monetário, ela serve para a manutenção, mas Deus ele não recebe. Deus ele não recebe. Por isso que Jesus disse primeiro, olha como o texto é tão claro. Não é se aquela pessoa, ou se você tiver alguma coisa, olha o que o texto diz, olha. Portanto, se trouxerem a tua oferta e te lembrares que é o teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é você contra aquela pessoa, é o contrário. É se você descobrir que aquela pessoa tem algo contra você, você vai e se reconcilia. Mas eu estou usando esse versículo para apresentar aquilo que aconteceu com Caim e Abel. Deus não rejeitou a oferta porque uma oferta foi de cereal e a outra foi de animal. Deus ele sabia que o coração de Caim era mau. Deus sabia que o coração de Caim, aleluia, não era um coração de um verdadeiro adorador. E aí o texto vai dizer, Dá para perceber que ele estava, tipo, querendo disputar, né? Qual Isso. seria melhor. observe que, olha, Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e o Senhor de Abel e Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e o Senhor agradou de Abel e depois agradou da sua oferta. Então, irmãos, primeiro Deus ele precisa se agradar das nossas vidas. Glória a Deus. Primeiro Deus ele precisa se agradar dos nossos atos. De repente eu faço alguma coisa e digo, eu vou fazer isso para que Deus venha me abençoar, para que Deus venha me dar algo em troca. Eu vou fazer pela irmã Maria. Quem sabe eu fazendo isso, Deus ele vai me abençoar. Já pensando, irmãos, em barganhar e receber alguma coisa em troca. Mas quando eu e você fizermos algo, tem que ser feito primeiro para a glória de Deus, para que Deus ele venha receber, ele venha se agradar. E eu gostaria de ler Lucas 21 com os irmãos. Lucas 21, versículo de 1 ao versículo
versículo 4. Tem outro texto de Marcos, mas vamos ver Lucas. Vamos ler Lucas. Lucas 21. 21, versículo de 1 ao 4. Deixa eu me achar aqui. Achei. Vamos lá? Olha, observe. E olhando ele, o que é que Jesus viu aí? Os ricos lançaram as suas ofertas na arca e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 moedas. E disse: em verdade vos digo que ela lançou mais do que todos. Esta pobre, observe o que vai dizer o versículo 4. Porque todos aqueles depositaram para as ofertas que lhe sobeja, ou seja, o resto. Então, eu faço o que tenho que fazer e esse resto aqui, essa sobra, eu dou para Deus. Então, era isso que esses ricos aqui estavam fazendo. Mas Jesus vai dizer: mas da sua pobreza deitou todo o seu sustento que tinha. Observe que não era o valor da oferta, não era o tamanho da oferta, era a motivação do coração, era a sinceridade, aleluia, do coração daquela mulher, por isso ela foi aceita. Aleluia, Deus. E quantas das vezes, irmãos, eu digo: se der, eu faço. Acontece isso comigo. Se sobrar, eu dou. Se eu conseguir, eu faço. E deixa, aleluia, Deus no último plano. Mas esta mulher, ela não pensou, aleluia, 2 vezes. Ela deu, aleluia, o melhor, aleluia, para Deus. Aquela mulher, ela deu o melhor, aleluia, de si para Deus. Suporta ouvir a palavra de Deus. Ela mostrou que ela tinha um coração, aleluia, sincero diante de Deus. E agora, o escritor aos Hebreus, para concluir aí, Hebreus capítulo 11, versículo 4. Aleluia, Deus. O escritor vai explicar o motivo o qual Deus aceitou a oferta de Abel. Hebreus 11, 4 diz assim: Pela fé, pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim. Então, quando Abel se aproxima para oferecer aquele sacrifício a Deus, ele veio de um ato de fé. Então, Deus atentou para aquele ato de fé de Caim, onde Abel depois ele atentou para a sua oferta. E aqui, quem sabe, faltou este ato de fé na vida de Caim. E a Bíblia diz que tudo o que não é feito por fé é pecado. aleluia, Deus. Que misericórdia. Então, irmãos, quando eu e você fizer algo, ou nos aproximar de Deus, que
façamos pela motivação certa. Façamos para agradar a Deus. Façamos não para mostrar que estamos fazendo, mas fazemos para glorificar o nome, aleluia, daquele que vive e que reina para todo sempre. Aleluia, Deus. Santo é o teu nome, Pai. Bendito e louvado seja o teu nome para todos sempre. Essa noite, irmãos, nós iríamos orar por essa moça. E ela foi embora. O demônio, ele é esperto. Aleluia. Então, quando eu e você se aproximar de Deus, que seja em um ato de fé e de gratidão, e Deus certamente vai receber o nosso sacrifício. Não fazemos para receber nada em troca, mas fazemos por um ato de fé, e se Deus quiser, Ele nos recompensa. Fazemos, como disse Jó: no saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, não faço pela irmã Maria, pelo pastor, para dizer: Deus, tu viu o que eu fiz? Me retribui? Não. Faça como fez Abel, em um ato de gratidão. Eu devo fazer um ato de fé, um ato de gratidão, e Deus vai nos recompensar. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe os irmãos, não querem mais além. Irmãos, se entrou um homem na igreja e sentou, tirou o chapéu, possesso, e nós pregamos a palavra de Deus naquele dia. Quando chamou à frente, ele, na hora do apelo, a igreja intercedendo, e quando o pastor colocou a mão na cabeça dele, ele afastou para trás, e naquele dia o Senhor fez uma grande obra, libertou aquele homem, e aquele homem aceitou Jesus como Salvador da sua alma. Deus abençoe cada um dos irmãos, deixe Deus usar. Cada um tem um dom, seja no louvor, seja no evangelismo, seja na visita, no ensino, na pregação, mas que seja tudo para a glória de Deus. Deus abençoe os irmãos. Agradeço muito. Vamos orar. O presbítero Alisson vai dar as bênçãos apostólicas. Antes de orar, eu vou dar um aviso. Quinta-feira, culto círculo de oração. No sábado pela manhã eu estarei aqui das 9 às 10 da manhã. Toda vez que eu anteceder a Santa Ceia, nós faremos uma consagração aqui, tá? Quem puder vir, amém. Quem não puder, amém. Estarei aqui, independente de quem vir, me convido a todos neste sábado, porque domingo é Santa Ceia. Nós precisamos se consagrar mais, e isso o Senhor tem me incomodado. E eu creio que o Senhor tem, e vamos pegar firme por esta moça, porque não é a primeira vez que ela entra aqui, para que Deus quebre as correntes e ela venha se converter a Cristo. Vamos orar por ela e vamos colocar ela em nossas orações. Não precisamos saber o nome, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Santíssimo Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, nos proteja, nos guarda, Senhor, nesses dias, todos os dias que estivermos aqui, Senhor, nos livre do mal, e sobre a vida desta moça, Senhor, repreenda todo o mal na vida dela, e quando ela entrar aqui, Senhor, que o Senhor venha quebrar todas as correntes, todo o demônio, Senhor, que saia por Deus, em nome de Jesus, na vida desta moça, porque a tua palavra vai transformar. Escreve o nome dela no livro da vida, Senhor, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Entrego a cada um esta noite em tuas mãos, nos livre, nos guarda e nos livre de todo mal. Amém. Glória a Deus. Eu quero parabenizar o pastor aí pela consagração.
Deus abençoe. Não é? Cada dia que a gente sobe um degrau, não é? Ministerialmente, a gente desce mais diante de Deus. Então, Deus abençoe o pastor aí pela consagração. Meus parabéns. E é isso aí. Jesus é bom, irmão. Glória a Deus. Estende as suas mãos. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do querido Espírito Santo, seja com toda a igreja, não só hoje, mas para todos sempre aqueles que acreditam. Amém. E se Deus é por nós, Ele será por nós. e agindo Deus, Quem dirá? a vitória é nossa. Em nome de Jesus. Dê uma salva de